Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Oficina da Mulher e eu sou a Sandra Ribeiro e a palavra de hoje é o poder dos seus pensamentos. O poder de seus pensamentos, onde muitas fortalezas começam. O inimigo gosta de colocar pensamentos na mente do crente e esses pensamentos, se meditados, produzem fortalezas que produzem sentimentos que te levam à escravidão. Tudo porque você ouviu o diabo mais do que o seu Pai Celestial. Vou usar uma fortaleza comum aqui neste ensinamento como exemplo. Uma percepção incorreta de quem você é em Cristo. Existem muitas outras fortalezas por aí, mas neste que a gente vai aprender, lhe dará uma ideia geral de quantas fortalezas são formadas. Como que isso funciona? Duas vozes estão falando. Satanás gosta de vir e dizer a você, olhe para aquele pecado que você cometeu há 5 anos. Isso foi tão ruim, você é um fracasso. Mas Jesus, através da palavra de Deus, tenta lhe dizer que se você se voltar para Ele, você será perdoado. Você encontra isso lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. E seu passado será esquecido. Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo sou Ele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e não se lembra mais dos teus pecados. Você se depara com uma escolha. Você pode ouvir a mentira do inimigo, de que você é um fracasso, ou você pode ouvir a palavra de Deus, que lhe diz que seu passado foi lavado e você é uma nova criatura em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 fala isso. Qualquer que seja a voz que você escute, o outro vai se afastar. Se você tem 2 cães que brigam o tempo todo e você só pode alimentar um deles, como você sabe qual deles vencerá? Aquele que você alimenta. O mesmo é verdade no reino espiritual. Quanto mais você ouvir as mentiras e enganos do inimigo, mais ele construirá fortalezas em sua mente. O quanto mais fortalezas surgirem, mais difícil será ouvir a voz de Deus. O outro lado da moeda também é verdade. Quanto mais você se banqueteia com a verdade da palavra de Deus, mas ela derruba fortalezas e torna mais difícil para a voz do inimigo penetrar em seu sistema. Se você ouvir as mentiras do diabo de que você é um fracasso, ele continuará a alimentá-lo com essa mentira e ela se tornará uma fortaleza, ou seja, uma mentira que é acreditada ou um padrão de pensamento incorreto. Seus sentimentos são muitas vezes um resultado direto de seus pensamentos. Se você acha que é um fracasso, você se sentirá como um. Se você ouvir o seu Pai Celestial, que está falando a verdade para você através de sua palavra, você começará a derrubar as fortalezas em sua vida. Quando você meditar na palavra de Deus, ela se tornará parte de você e em pouco tempo você estará se sentindo diferente. Simplesmente porque está trocando as mentiras do diabo pela verdade da palavra de Deus. Quando você crê que seus pecados estão perdoados, você pode permitir que sua consciência seja purificada das obras mortas pelo sangue de Jesus. Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha, para Deus, purifique sua consciência
de obras mortas para servir a Deus vivo? Um exemplo prático. Deixa eu falar para você quantos crentes acabam se sentindo como perdedores, cheios de culpa por seus pecados, por seu passado. Tudo começa com uma simples voz de condenação do inimigo. Satanás, através de sua rede de espíritos malignos, porque é assim que ele fala com as pessoas, já que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele injeta pensamentos em suas mentes que os lembram de seu passado e seus fracassos. Eles começam a ouvir sua voz e concordam com ela. As pessoas, os crentes, os cristãos, eles pecaram e falharam, mas em vez de olhar para a solução, que é o arrependimento e o sangue de Jesus, que lava todo o pecado, eles continuam a ouvir o inimigo que os lembra do passado. À medida que continuam a fazer isto, fortalezas são formadas. Uma fortaleza é um padrão de pensamento incorreto, baseado em mentiras e formado no engano. Uma vez que uma fortaleza está no lugar, a pessoa naturalmente pensa em seu passado em vez de se concentrar no fato de que seu passado foi perdoado e apagado. Eles acreditam que são um fracasso em vez de acreditar na verdade da palavra de Deus, que lhes diz que foram perdoados, lavados e até o próprio Deus escolheu esquecer o seu passado sujo. Então, ao invés de se sentirem como filhos de Deus, que foram lavados no sangue de Jesus, eles se sentem indignos, culpados e se consideram um perdedor. Que vergonha para um filho de Deus se sentir assim. Então, ao invés de se sentirem como filhos de Deus que foram lavados no sangue de Jesus, eles se sentem indignos, culpados e se consideram um perdedor. Novamente, que vergonha para um filho de Deus se sentir assim. Então, ao invés de se sentirem filhos de Deus, mais uma vez que foram lavados no sangue de Jesus, eles se sentem indignos. Seus pensamentos podem afetar como você se sente. Quando você acredita em algo, isso afetará seus sentimentos. Quando você acredita que é um fracasso, você se sentirá como um. Quando você acredita que é um santo perdoado, você se sentirá como um. A diferença entre um cristão cheio de culpa e um cristão alegre é muitas vezes uma coisa simples. O que eles estão pensando. E adivinha quem está pensando no pecado, na culpa e no passado? Agora adivinhe. Quem está pensando em como eles foram lavados e são uma nova pessoa em Cristo Jesus? O que quer que você mantenha em sua mente, ou seja, que você pense com frequência, afetará todo o seu ser. Isaías 26:3 diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma exceção à regra. Espíritos malignos são conhecidos por afetar diretamente nossas emoções, sentimentos, etc. O rei Saul foi atormentado com medo e depressão diretamente. No entanto, os espíritos malignos costumam usar nossos pensamentos para acessar nossos sentimentos. E isso é feito através da criação de fortalezas. É isso que estamos falando aqui, abordando nessa palavra de hoje. Como o inimigo usa nossos pensamentos para construir fortalezas e como as fortalezas afetam nossos sentimentos. Em poucas palavras, os pensamentos do inimigo, se forem ouvidos, lógico,
se transformam em fortalezas, mentiras acreditadas ou padrões de pensamentos incorretos. É tão simples, é tão lógico. E isso afeta como você se sente. Seus sentimentos geralmente derivam de suas crenças e podem fazer com que você permaneça preso à pura e simples ignorância. Jesus deixou claro que é possível para um crente permanecer na escravidão do pecado mesmo depois de ter sido libertado, tudo devido à ignorância da verdade da palavra de Deus. Está lá em João 8, de 31 ao 36. Se você acha que é um fracasso, você se sentirá um fracasso. Se você pensa que é uma nova criação lavada de seu passado, você se sentirá limpo e novo, vivo em Cristo.